Comissão Parlamentar Mista ouve neste momento o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, gente. Ele depõe sobre a atuação da PRF na região Nordeste ali no dia do segundo turno das eleições presidenciais. E quem vai falar comigo sobre esse assunto agora é Yuri Ascar. Boa tarde, Yuri. Me conta tudo, como é que tá sendo aí? É com você, meu irmão. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Terça-feira movimentada aqui no Congresso, viu? Nós temos aí exatamente esse depoimento que ainda está acontecendo, desde diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, a CPI Mista, que envolve senadores e deputados que investigam os atos do dia 8 de janeiro. E ele, na visão dele, a maior injustiça da história com a Polícia Rodoviária Federal foi cometida ao se insinuar que a PRF teria tentado impedir os eleitores do presidente Lula no dia do segundo turno das eleições ao fazer as fiscalizações. Ele trouxe para a comissão um dossiê com mais de 300 páginas de documentos, dados, informações, mostrando que não houve nenhuma tentativa, nenhuma intenção de prejudicar os eleitores, que eram fiscalizações feitas sobre exatamente o que havia pedido o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, para evitar presença, por exemplo, de armas nas proximidades das sessões eleitorais, e as fiscalizações foram feitas baseadas no Código de Trânsito brasileiro. E desafiou também os senadores e deputados a mostrarem um eleitor sequer que teria sido prejudicado ou impedido de votar. Não houve o registro de nenhum eleitor que tenha tentado votar e não conseguiu pela atuação da PRF, segundo Silvinei, que ainda está prestando depoimento. Inclusive, houve um bate-boca agora há pouco, a sessão teve que ser interrompida, mas já foi retomada e ele continua prestando esse depoimento. Começou pouco depois das 9 da manhã, essa reunião da CPI, e inclusive aprovaram, antes de começar o depoimento do ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, eles aprovaram também uma oitiva com o ex-ministro do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula, o general Gonçalves Dias, que vai ser ouvido amanhã pela CPI da Câmara Legislativa, pelos deputados distritais. E temos também, falei que é um dia bastante movimentado, neste momento a Comissão de Assuntos Econômicos também está reunida no Senado, e a previsão é que daqui a pouco o relator Omar Aziz leia o relatório sobre o projeto do novo arcabouço fiscal, com as novas regras fiscais para o governo federal, projeto esse que substitui o teto de gastos, e o senador Omar Aziz garantiu que o Fundo Constitucional do DF vai ser mantido como está. Fica de fora a mudança no cálculo feita na Câmara dos Deputados. Isso significa, então, que o projeto deve ser aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos, vai amanhã ao plenário do Senado e depois volta para a Câmara, porque esse texto foi alterado. E na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, que foi o relator, inclusive o autor da emenda que alterou o cálculo do Fundo Constitucional, já declarou que não vai fazer dessa questão um cavalo de batalha. Então temos aí um caminho aberto para uma negociação para manter o Fundo Constitucional como está, Fred. Cara, pois é, eu tive uma manhã inteira aí com o Cajado, né, deputado federal, relator, tive com o senador também, Omar Aziz, a manhã inteira a gente discutia sobre o arcabouço fiscal. Tiraram, então, o nosso Fundo Constitucional do projeto, graças a Deus. O Cajado ficou meio receoso, não gostou muito da ideia, mas como você disse, foram essas palavras, ele não vai criar nenhum cavalo de batalha, vai deixar voltar para a Câmara. E aí o que provavelmente vai acontecer é sim a gente ficar sem o Fundo Constitucional nesse projeto e continuar como estamos. Ele tentou convencer a gente que seria melhor para a gente deixar, só que aí eu e o senador também, Exalci Lucas, falamos, cara, se é ruim pra gente, porque ele falou que é ruim pra gente, o Cajado falou que é ruim. Se é ruim pra gente, deixa a gente com ruim, e foi assim que ficou acertado, então, é que nós conseguimos, graças a Deus, aí, tirar, então, do projeto o nosso Fundo Constitucional, que continua do jeito que está, tá certo?